Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos começar a nossa atividade palestra aqui no Centro Espírita Nosso Lar, a sua versão online, tá? O centro fica na José dos Santos e Silva, ali próximo da parte de plantão de polícia, certo? De onde você faz as suas... Quem quiser vai fazer seus BLOS, boletins, tá? Já bem próximo da Miguel Rosa. E temos uma sede também no Taquari, que fica próxima à praça onde fica a Igreja Católica, tá? Então desejamos a todos uma excelente noite, né? Vamos nos preparar, como todo evento espírita, toda conversa espírita, a gente tem o nosso momento de prece que é feito antes. Então vamos nos preparar e fazer a nossa prece, certo? Pai de infinita misericórdia, abençoa-nos e abençoa todos aqueles que se encontram necessitados. Abençoa aqueles que estão ouvindo a nossa conversa sobre o Evangelho, sobre o Livro dos Espíritos. Abençoa e ilumina a todos aqueles que buscam a paz. Envolve no teu manto de misericórdia todos aqueles que naquele momento pedem a tua ajuda. Que o Mestre Jesus envolva cada um de nós em paz, em amor e fraternidade. Que assim seja. Bem, a gente vai conversar um pouquinho, tá? Fazendo a leitura sobre um livro, Caminho, Verdade e Vida. O médium é o Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. Eles são 4 livros, é uma coleção em que Emmanuel fica comentando versículo a versículo. E aí a gente pegou um aqui, é o 106, página 227. Diz o seguinte: dá. E dá a qualquer que te pedir, ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 30, tá? O ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele. Alguns distribuem esmolas levianamente. Outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores. Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas. E se ouvimos recomendando, estejamos prontos a dar qualquer que pedir. Vemo-lhe atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Concedeu bem-aventurança aos aflitos e advertência aos vendilhões. Certos mercadores de má-fé no íntimo rogavam-lhe a manutenção do status quo, a sua mesma situação. Mas sua resposta foi eloquente. Deu alegria nas bodas de Caná e repreensões em assembleias dos discípulos. Proporcionou cada situação e a cada personalidade que necessitavam. E quando os ingratos lhe tomavam o direito da própria vida aos olhos da humanidade, não voltou Cristo a pedir-lhes que o deixassem na obra começada. Deu tudo que se coadunava com o bem, e deu com abundância, salientando-se que, sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, porque sabia que o ato de dar vem de Deus, e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está no céu. Olha que interessante essa interpretação que o Emmanuel faz, porque ele diz o seguinte: a palavra é dar a qualquer que te pedir, e ao tomar o que é teu, não tornes a pedir. Uma interpretação muito rápida, muito direta, a pessoa diz assim: eu tenho que dar tudo que eu tenho, eu vou ficar sem nada, porque esse realmente eu vou virar um São Francisco moderno. Mas aí Emmanuel começa a conversar e dizer que não é bem assim, tanto que ele diz assim: alguns distribuem esmolas levianamente, outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores, né? E aí ele coloca assim: e ouvindo Jesus, estejamos prontos a dar qualquer que pedir. Mas ele diz: Jesus atende a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com o capricho delas, mas segundo as necessidades. Ele deu bem-aventurança aos aflitos e advertência aos vendilhões no tempo. As duas coisas, ele usa o verbo dar, né? Para uns que tinham mais necessidade, ele deu as bem-aventuranças. Para outros, ele chamou a atenção, né? Porque ele dizia: olha, os mercadores de má-fé, eles querem se manter na mesma situação. Então Jesus não podia dar esperança para eles. Deu uma chamada, né, que você está vendendo na casa do Senhor. E ele diz: em Assembleia dos Discípulos, ele deu as repreensões, porque naquele momento era necessário. E nas bodas de Caná, ele estava como qualquer um de nós, numa festa, num casamento, né, com sua mãe, participando da vida em sociedade como um homem do seu tempo, né? Nós espíritas somos homens e mulheres dos nossos tempos, né?
E aí ele coloca que essa questão do dar aquilo que nós temos é muito o que a gente tem no nosso coração, né? E com essa mensagem, com essa conversa, a gente se prepara, né, para fazer a nossa palestra de hoje, né, nosso bate-papo, a nossa conversa. A nossa conversa ela vai tratar sobre o tema que é educação moral e educação mental, né, saúde mental, com relação ao espiritismo, que é que tem uma coisa a ver com a outra. Então a gente vai conversar sobre educação moral, a gente vai falar sobre saúde mental e vamos discutir mais algumas coisas à luz do espiritismo com relação a isso, né? No Evangelho de Jesus tem a frase sede perfeitos, como vosso Pai também o é. E ao comentar no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que essa perfeição é no sentido de ideal a ser atingido. Porque nós não somos perfeitos como Deus, isso é um fato, e não estamos questionando isso. Mas ele nos diz que devemos tentar ser perfeitos, né? Na medida daquilo que a gente pode, a gente deve tentar ser perfeito. E que buscar essa perfeição é um trabalho diário, é uma conduta diária, é algo que você faz com frequência, porque essa perfeição vem das nossas atividades, vem do nosso querer, do nosso esforço, né? E ser perfeito como o Pai o é, também significa que eu tenho que me conhecer. E como é que eu me conheço? Avaliando meus sentimentos, fazendo uma reforma íntima, pensando no que eu sou, no que eu deixo de ser, nas minhas qualidades, nos meus defeitos. Cristiano, mas eu tive um dia tão corrido, a minha vida está sendo tão corrida, como é que eu vou ter tempo de fazer tudo isso? Porque a intenção de Jesus é que você não passe horas e horas dentro do Evangelho pensando, meditando. Nós temos nosso momento de pensar e meditar. Mas poucos minutos já nos ajudam. Tanto quando eu tomo ação boa, ação ruim. O Evangelho segundo o Espiritismo, através do Espírito Santo Agostinho, nos orienta a fazer isso à noite, né, quando a gente vai deitar. Mas o à noite é só uma sugestão para aquele mundo. Porque naquele momento as pessoas não estavam trabalhando à noite, as pessoas não iam dormir à noite muito cedo, né? Quem tinha uma vida de passear, etc. E hoje a gente tem trabalho, a gente tem universidade, a gente tem várias outras coisas para fazer, pessoas chegando, pessoas transando. Nós vencemos com a luz elétrica à noite, né? Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer essas reflexões de quem eu sou, os meus defeitos, as minhas virtudes, né? Como é que eu estou agindo com o meu próximo, como é que eu estou pensando com relação ao meu dia a dia. Porque isso vai ser uma coisa muito importante na minha saúde mental, que a gente vai tratar. Então o Evangelho fala dessa busca de perfeição, não aquela busca angustiada, eu tenho que ser perfeito, nessa vida eu vou resolver todas as coisas, eu nunca mais vou ser uma pessoa que vai errar. Não é isso. É uma busca. Nós levamos milênios cristalizando alguns defeitos. Então a gente vai demorar um pouquinho a desfazer esses defeitos. Mas não é porque demora que a gente não vai, né, procurar corrigi-los. Não é por isso que a gente não vai tentar melhorar os nossos defeitos, que é a grande proposta do Evangelho, né, que a gente faça essa reflexão. Mas para trabalhar com saúde mental, eu queria falar um pouquinho antes com relação ao que seria a educação, né? Já que fala da educação moral. Então, me permita ler esse trecho bem aqui do Evangelho, tá? Perdão, do Livro dos Espíritos. É a questão 685A. No entanto, que fará o velho que precisa trabalhar para viver, mas está incapacitado para o trabalho, né? Porque a pergunta anterior, Kardec pergunta assim, se na velhice a gente tem o direito de repousar. E ele diz o seguinte, sim, pois está obrigado ao trabalho apenas de acordo com as suas forças. A resposta dos espíritos é fantástica, porque serve para tudo na nossa vida. O trabalho deve ser no limite das nossas forças. Nem a preguiça, nem o trabalho exorbitante que nos exaura, que nos esmaga, que nos destrói, né? E ele faz o seguinte, sim, mas tem uma pessoa idosa que precisa trabalhar e ela está incapacitada. Resposta dos espíritos. O forte deve trabalhar para o fraco, na falta da família, a sociedade deve tomar o seu lugar. É a lei de caridade, né? São todos os projetos de assistência, de apoio, de amparo à velhice. Mas na resposta que ele vai dar, né, que é o comentário feito por Kardec, porque quando você estuda o Evangelho, as partes dos espíritos são as respostas, a parte dos espíritos tem o nome deles,
e tem pequenos comentários que são as palavras de Kardec comentando a resposta dos espíritos, né? Então, ao comentar isso, ele fala da questão que todo mundo deve trabalhar, ele fala com relação da questão da ausência de trabalho, da miserabilidade, etc. Mas ele faz um comentário muito interessante que ele diz o seguinte: há um elemento a que não se tem dado o devido valor e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria, a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caráteres, e aquela que cria hábito, uma vez que a educação é um conjunto dos hábitos adquiridos. Educação é hábito. Existem outros conceitos de educação, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que Kardec fala que a educação é um conjunto de hábitos e que ele não está se referindo à educação que a gente tem na universidade, na escola, e que é muito importante, ninguém nega isso, tá? Mas o que ele está trabalhando aqui é aquela educação que nos transforma, que transforma nossos filhos, que transforma nossos amigos, que transforma, por coincidência também, né, por consequência, a própria sociedade. Então ele está falando dessa educação, que é a educação dos hábitos, a educação das maneiras. E ele relata mais ainda, porque Kardec trabalhou muito com pedagogia, fez muito trabalho educacional, né, aprendeu muito com Pestalozzi, é que isso leva a condicionamentos de hábitos, né? Nós desenvolvemos hábitos. E esses hábitos não são adquiridos só nos livros. Não adianta pegar um livro de boa educação e decorar tudo direitinho se a minha educação moral é falha. Ah, mas eu sei sentar numa mesa, Cristiane, eu sei cumprimentar uma pessoa, eu sei abrir a porta para alguém, eu sei falar com uma pessoa com educação no telefone. Ótimo, são boas regras. Mas tem um trecho do Evangelho também que ele fala que muitas pessoas sabem essas regras, têm essas regras, mas elas apenas utilizam essa doçura, né, para conseguir alguma coisa. Na realidade, elas são cheias de fel, né? Como ele fala, são serpentes que estão escondidas dentro do cesto de flores. Então, não é dessa educação que ele está falando. Às vezes você conhece uma pessoa que é extremamente simples, com pouquíssimo conhecimento de leitura, às vezes nenhum, e essa pessoa tem uma educação, um saber, tá, que é tão próprio, uma forma de ver o mundo, que às vezes a gente fica pensando, meu Deus, onde essa pessoa aprendeu isso e como essa pessoa aprendeu dessa forma. Eu não vou entrar na parte da reencarnação, porque aí seria outra coisa, eu quero mais colocar por aqui, tá? Kardec diz que são hábitos adquiridos. Eu vou adquirindo o hábito da educação de respeitar o outro, de ouvir o outro, de ter paciência com o outro. São hábitos que você vai adquirindo, tá? Você adquire como pilar na família, nas suas vidas passadas. A escola também ajuda, mas a escola não é só para fazer isso, a escola também tem a função educacional. E Kardec continua: quando se pensa na grande quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios, entregue aos seus próprios instintos, serão de admirar as consequências desastrosas que daí resultam? Kardec está dizendo o seguinte: se uma boa parte das pessoas que são lançadas na sociedade, ou seja, que fazem parte do nosso meio, não tem uma educação moral, qual é o resultado que isso vai dar? Um desastre, né? Se eu tenho uma boa parte da população que acha que dar um jeitinho é o correto, que acha, que entende, que esperto é a pessoa que está bem, que se dá bem, que o correto é aquela pessoa que faz e oculta as suas ações, ele diz, isso vai dar um problema sério. Porque ele não está falando da educação dos estudos, ele está falando da educação moral. E se eu tenho várias pessoas fazendo esse tipo de educação, a sociedade começa a desequilibrar, né? Porque é disso que ele está se referindo. Ele não está se referindo às pessoas que são grosseiras ou mal educadas porque não sabem se sentar e se portar. Ele está se referindo, Kardec, à educação moral de cada um. A nossa forma de postura e de conduta em sociedade. A forma como nós nos conduzimos em sociedade. Como seres humanos que somos, como os espíritas que também procuramos ser. Quando essa arte for conhecida, da educação moral, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem de previdência para consigo mesmo e para com os seus,
de respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar com menos dificuldade os dias ruins que não pode evitar. Kardec diz uma frase bem bacana que eles hábitos que lhe permitirão atravessar com menos dificuldades os dias ruins. Tá? Você aprende ordem e previdência, não aquela ordem no sentido de você tolher as pessoas, não faça isso, não faça aquilo, mas você mesmo, pela sua educação moral, você vai compreender o que é que você pode e o que é que você não pode. Você vai conseguir compreender os seus também, os limites do que eles podem, do que eles não podem. E ele diz, respeito a tudo o que é respeitável. Nós desenvolvemos respeito a tudo aquilo que é respeitável. Você aprende a respeitar o outro enquanto ser humano. Você aprende a respeitar a religião do outro. Você aprende a respeitar as escolhas do outro. Desde que sejam respeitáveis. Olha que coisa interessante. Ele disse, desde que sejam respeitáveis. Por quê? Porque eu não sou obrigada a respeitar o ato criminoso. Eu não sou obrigada, pela minha educação, a dizer, não, isso aqui, não vamos dizer nada. É, sim, um ato criminoso. Seja qual dos grandes atos criminosos ou dos pequenos atos criminosos. Mas foi um ato criminoso. Mas eu não sou obrigada a concordar com o ato, a tolerar o ato. Mas eu sou, com a minha educação moral, para compreender o que é que está acontecendo. Para entender os atos que levaram aquela pessoa àquela situação. Para pensar e refletir como é que eu posso fazer o melhor daquilo ali. Quantas vezes surge um boato? Um pequeno boato. E o boato se espalha. Eu não sei quem é a pessoa, eu não conheço a pessoa, mas eu espalho o boato. Para que eu vou espalhar um boato se eu não sei se aquilo é verdade? E se for verdade, aquilo me diz respeito? Porque isso faz parte da nossa educação. Com qual satisfação as pessoas tiram fotos de situações violentas, de situações agressivas e espalham nos grupos? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou disseminar o mal? Para que eu vou repassar o mal? Se o mal não me acresce em nada, nem acresce aos meus, nem acresce à própria sociedade. Não é fechar os olhos, porque a educação nos permite ver o mal e onde está o mal. Mas é não ficar difundindo o mal, estimulando o mal. Como é que eu procuro ter uma educação moral? Como é que eu procuro me melhorar? E aí eu me sento diante do Instagram e escrevo várias coisas odiosas. Há um problema de incompatibilidade de interesses, né? Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Como é que eu sou uma pessoa que prega o cristianismo, que prega o espiritismo e meu comportamento é totalmente diferente? Tem um desenhozinho do Pateta em que o Pateta faz o seguinte, o Pateta ele é o senhor volante, né? Enquanto ele está andando como senhor pedestre, ele é tranquilo, mas quando ele entra no volante, ele se transforma. Era um desenho que eu assisti há muito tempo, quando eu era criança, já era uma reprise o desenho, tá? Mas algumas pessoas são assim. Elas são cristãs, elas são espíritas, elas são religiosas, elas são pessoas que procuram ter uma religião, mas a educação moral delas não está em transformação. Elas não procuram se melhorar. O comportamento dele é distinto. Como é que eu posso, por exemplo, ter uma postura e ter o discurso do ódio? Né? Não dá. As duas coisas não tem como eu fazer, tá? Porque isso gera um problema muito grande, certo? Então a gente não vai por esse lado aí, certo? Eu tenho aqui, tá, a continuação. Kardec diz o seguinte, a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Eis aí o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia de segurança para todos. Kardec diz que a nossa educação nos ajuda a atravessar momentos difíceis, a nossa educação moral. Tá? Isso impede a desordem e a imprevidência. Tá? E ele diz uma educação bem entendida, porque só ter educação não gera um bem-estar na própria sociedade. Se eu sei o que é o meu direito, o seu direito, nós podemos conviver bem. Se eu compreendo que você tem uma opinião e eu tenho outra, podemos conviver bem. Mas existem situações que você tem que se posicionar. E essa educação, né, nos auxilia a isso, a conviver com os diversos.
Agora, como manter a nossa sanidade mental? Como manter o nosso equilíbrio mental num mundo em que não é são? Um mundo em que as diversidades são tantas que eu preciso compreendê-las, eu preciso entender e preciso saber que vivo nesse mundo. Como é que eu vou ter saúde mental? Como é que eu vou passar por momentos difíceis que todos nós temos? Essa vida de Instagram é uma vida que você esqueça, tá? Ninguém vai postar no Instagram que o marido é agressor, em últimos casos. Ninguém vai escrever no Instagram que tá sem emprego, também em últimos casos. Ninguém vai escrever no Instagram, estou sozinho, tenho milhões de pessoas que assistem a minha conta, mas eu estou só. Não se escreve isso. O Instagram, as redes sociais são vidas de fantasia, na sua maioria. Todo mundo é maravilhoso, as famílias são maravilhosas, o mundo é belo, etc, etc, etc. A parte do mundo é belo, eu concordo, porque apesar de tudo, ele ainda é muito belo, tá? E Kardec diz que a educação, ela nos dá o elemento real do bem-estar, garantia de segurança para todos. Tá? Essa educação nos dá essa garantia. E essa educação nos serve para manter um equilíbrio, para manter a nossa saúde mental. E aí a gente vai discutir o que é uma saúde e o que é essa saúde mental hoje em dia. Né? Saúde não é necessariamente você não ter uma doença, porque aí nós seremos muito poucos, né? Seremos muito poucos. A saúde é um resultado de um equilíbrio, um corpo harmônico, uma mente harmônica. Por que eu estou falando que saúde é uma coisa rara se você for trabalhar com tudo isso? Porque quem nunca teve um pequeno desequilíbrio? Um resfriado, uma pancada no dedo. Quem nunca teve um dia de tristeza, um dia de raiva, um dia de angústia? Em maior ou menor grau, todos nós temos. Então há esses desequilíbrios que acabam afetando a nossa saúde. Mas a nossa mente é muito ligada ao nosso corpo. Né? O que acontece num reflete no outro e vice-versa. E o Espiritismo fala disso há muitos anos mesmo. Dessa profunda ligação, que o que acontece no nosso corpo repercute no perispírito e atinge a mente pode atingir o corpo através dessa repercussão. A manutenção da nossa saúde mental vem de vários fatores, mas como eu estou trabalhando com a ótica da doutrina espírita, eu vou me focar, e a proposta de hoje é a educação, na questão da educação. Eu vivo num mundo em que eu não controlo, e o Espiritismo nos ensina isso. A educação moral é saber que eu não controlo tudo. Existe aquilo que eu controlo, existe aquilo que eu não controlo. E querer controlar o todo vai gerar um desequilíbrio mental grande e sério. Por quê? Porque eu não consigo controlar, por exemplo, a internet. Ela está funcionando aqui uma beleza. Se ela cair, eu não posso fazer nada, a não ser tentar voltar. Se não voltar, não deu certo. Eu posso controlar, tentar administrar a minha irritação, a minha capacidade de amar. Eu posso tentar administrar as minhas horas de trabalho. Eu posso tentar administrar os meus dias de lazer. Posso tentar administrar tudo isso. Mas nem sempre eu consigo. Mas nem por isso eu devo ter aquela implosão que é de desejar controlar. Eu não consigo controlar meus filhos. Eu me iludo que estou controlando, mas não estou controlando, porque eu não controlo o pensamento. Eu não vou conseguir controlar a sociedade como um todo. Porque o controlador, ele quer que as coisas sejam do jeito que ele acha que tem que ser. Se elas saem do caminho, começa a haver um desequilíbrio. E o Espiritismo nos ensina bem, mas muito bem mesmo, que a gente deve se educar até nisso. Quando Jesus diz a cada dia o seu mal, não é para você ser imprevidente, não é para você não pensar no futuro. É para você tirar de você a mania de ser controlador. Porque pessoas controladoras querem controlar amanhã, depois, o outro mês, ninguém sabe. Ser previdente não é ser controlador. E os espíritas devem tentar ser previdentes, claro. Eu tenho um carro, eu tenho uma moto, eu tenho uma bicicleta. O que eu vou fazer? Bom, sempre que eu puder, eu vou fazer uma revisão. Eu vou olhar o carro, eu vou levar na oficina
Para quê? Para ser previdente, se eu viajar, se eu sair, não houver qualquer problema. Porque se tiver um problema, eu não vou ficar culpando os espíritos, reclamando de A, de B, de C, porque eu não fiz uma coisa que era minha, de manutenção. Mas eu não tenho como controlar se a estrada vai estar furada com buraco ou não. Eu não tenho como controlar se o meu filho saiu escondido ou não. Eu posso tentar conversar com ele. Mas algumas coisas você não controla. E como você não controla, você vai ter que trabalhar com a sua saúde mental para aprender a conviver com esse controle limitado que se tem. Para poder a gente viver bem, para poder a gente conviver com o outro, para a gente poder ter qualidade de vida, para que possamos amar e ser amados sem controlar o outro, sem achar que temos uma caixinha para botar as outras pessoas. Tá? Então a saúde mental, ela passa por esse conhecimento que o Espiritismo nos dá. Corpo, perispírito, né, que liga o espírito ao corpo, tá? E o próprio espírito eterno, tá? E que vai sofrendo alterações para se tornar melhor a cada existência minha, ou mesmo na erraticidade, que é onde os espíritos ficam quando não estão encarnados, no mundo, do espaço, em qualquer outro lugar, ou na própria Terra, eles vão aprendendo, nós vamos aprendendo. Então Kardec sempre teve foco nessa educação moral. Ele sabe que a educação é importante, a educação da escola, a educação dos conhecimentos das pessoas. Mas ele sempre teve muito essa visão de você se tornar uma pessoa educada moralmente. Que isso independe de escola, né? Isso são hábitos, como ele disse. A gente vai trabalhando com hábitos. Nós vamos nos educando e educando as crianças, educando os adolescentes através de hábitos. Se eu tenho o hábito de mentir, eu posso criar o hábito de não mentir mais. Se eu tenho o hábito de enganar, eu posso também ter o hábito de não enganar mais. Se eu desenvolvo o hábito de magoar as pessoas, eu posso desenvolver um hábito contrário. E me tornando melhor e fortalecendo os meus hábitos. Eu até brinco quando eu leio essa passagem, porque eu penso, poxa, Kardec está falando que muita gente hoje em dia fala, psicólogo, administrador, né, que a sua conduta é resultado dos seus hábitos. E Kardec já fala isso há mais de 100 anos, né? Que nós temos a educação vinda desses hábitos, esses hábitos que vão nos fortalecendo, vão nos transformando em pessoas melhores. E se eu melhoro, a sociedade, por consequência, vai melhorar. Porque eu melhoro, você melhora, o outro melhora, nós vamos melhorando. E essa educação respinga na saúde mental. Como ter saúde mental se eu ligo a televisão, se eu abro o jornal, acesso uma rede social e morte, grandes tragédias, coisas horríveis que acontecem no mundo. Tem algumas notícias boas e tal, mas geralmente essas dão mais atração, dão mais retorno, né? Preocupação com o desemprego, preocupação com a inflação, preocupação com tantas coisas que nos ocorrem. Né? Como manter saúde mental diante disso? Eu vou me isolar. Tá, você consegue se isolar por alguns dias. Você consegue deixar a internet por alguns dias. Você consegue até sair do WhatsApp. Você consegue passar com a sua televisão desligada. Mas você não vai sair do mundo. Você não vai conseguir sair do mundo, porque nós vivemos em sociedade. A não ser que você vá morar num lugar em que não tenha nenhum outro ser humano, né? Mesmo assim, os efeitos da sociedade vão chegar lá. Vão chegar lá como? Porque no continente antártico, desculpe, tem se encontrado lixo. Aí eu tô lá na Antártica isolado, nada aqui, só o branquinho da neve, o ursinho. Mas a poluição chegou até você. Mas as coisas que os homens fazem vão chegar até você. Então o mito do isolamento também não nos ajuda com a saúde mental. Até porque no Livro dos Espíritos existe uma passagem que fala que nós temos o princípio e a lei de solidariedade, lei de caridade, lei de amor. E eu só posso fazer isso, além da minha própria pessoa, claro que eu tenho que ser solidário, amoroso comigo também, mas eu preciso do outro. E como manter a sanidade num mundo que é diverso? Respeitando as diversidades. E eu só respeito as diversidades se eu tiver uma boa educação moral. Eu só respeito os pensamentos distintos
se eu tiver uma boa educação moral. Cristiane, mas pelo que você está me falando, pelo que você está dizendo, você quer que eu concorde com coisas que eu não concordo, com atos que eu não... Eu não estou dizendo isso. Tá? Eu não estou dizendo isso. Eu não concordo com o narcotráfico. Eu, Cristiane. Mas eu posso conversar com uma pessoa que é usuária de drogas. Na medida que ela estiver sóbria e quiser conversar, eu posso conversar com ela. Eu posso ter empatia, me colocar no lugar dela. Nós vivemos um momento em que as pessoas simplesmente não querem ter empatia pelos outros. Não querem conviver com os outros. Cristiane, você quer que eu passe por situações, por exemplo, eu sou espírita e tem um amigo meu que ele é evangélico radical, católico radical, ele acha que eu vou para o inferno, ele diz coisas horrorosas. Você é obrigado a escutar? Não. Você é obrigado a ficar ali escutando? De jeito nenhum. Você não vai ter com ele o afeto que você tem com alguém que respeita a sua opinião. Mas você vai conseguir olhar para o outro e pensar, por que essa pessoa é assim? Por que ela acha que a religião dela é tão certa? Por que ela acha que o time dela é o melhor? Por que ela acha que o trabalho dela é o melhor? E outras coisas que às vezes a gente não tem tempo. A gente fica tão chateado com a forma que a pessoa nos trata que a gente não tem tempo de observar esse lado. Cristiane, como é que eu vou conviver sendo espírita, tentando preservar minha saúde mental, quando eu sei que existe discurso do ódio? Discurso do ódio são todos os discursos, opiniões que prezam por discriminar, tá? Por tratar mal minorias, por provocar incitação de violência, de ódio em outras pessoas. Isso é livre expressão? Não, isso não é livre expressão, tá? Livre expressão é outra coisa, certo? Livre expressão é quando você diz que o Vasco é ruim, que o Palmeiras é ruim, que só o Flamengo é bom, tá? E aí você vai respeitar e eu vou te respeitar também. Como é que eu vou conviver? Procurando manter sua sanidade mental. Relembrando que o nosso planeta é de provas e expiações, que se todos nós fôssemos anjos, a gente estava num planeta bem melhor. Procurando ver aonde você também tem seus comportamentos negativos, certo? Observando no outro aquilo que você não quer fazer para você. Tá? E isso faz a diferença. Isso nos ensina a conviver com essas diferenças. Eu não sou obrigada a aceitar, conviver e estar com quem me detesta porque eu sou espírita. É um problema da pessoa, eu não o detesto. Mas não sou obrigada a estar ali. Eu posso orar por aquela pessoa, posso conviver bem. Tá? Então, manter a saúde mental nossa envolve uma grande parte da educação nossa. Tá? A educação nossa moral, estar bem moralmente. Existem vários outros fatores, como eu disse, que a gente não vai trazer para a palestra, porque o nosso foco hoje é a questão da educação moral e da saúde mental. Porque para ter uma saúde mental, eu tenho que ter aquilo que se chama de mínimo de dignidade. Todo ser humano tem direito a ter o mínimo de dignidade. O que é o mínimo de dignidade? Saúde, alimentação, moradia, todas dignas. Eu não posso querer que alguém tenha uma saúde mental boa, ela morando num local em que o esgoto é a céu aberto, em que cai goteira na casa dela, em que o marido ou a mulher são violentos. É mais fácil ela ter um desequilíbrio mental do que ela tivesse uma situação mais confortável. Mas eu também não posso esquecer os pilares do espiritismo que me ajudam a compreender melhor aquela situação, e eu não posso esquecer que eu sou agente de transformação, que o espiritismo nos diz que a gente não deve olhar para as provas dos outros e dizer, a sua prova está sofrendo, olha, está sofrendo mentalmente. Cadê minha caridade? Posso conversar com essa pessoa, posso ouvi-la, posso dar sugestões no limite daquilo que eu conheço, posso ajudá-la com coisas materiais também, né? Posso ouvi-las, porque essas coisas também influenciam na nossa saúde mental. Uma criança que cresce num lar extremamente violento, é mais fácil que ela tenha um problema de saúde mental do que outra que é mais amorosa. Sabemos que tem exceção, compreendemos a exceção. Mas o espiritismo não esquece essas causas. Mas como o foco hoje é a educação moral,
nossa conversa é educação moral, cabe a nós espíritas procurar esse pensamento e essa transformação. Cristiane, eu quero transformar o mundo. Vamos começar transformando a nós mesmos, tá? Cristiane, eu estou tão decepcionada, uma pessoa que eu gostava tanto, essa pessoa tem um comportamento tão assim, assado. Pois é, mas os outros têm direito a ter escolha. Os outros têm direito a pensar diferente. Os outros têm direito a ver e fazer parte das suas religiões, dos seus trabalhos, de forma diferente da nossa. A forma de encarar a vida não pode ser, a gente volta para o controlador, como eu quero controlar. Quero controlar meu filho, eu quero controlar os meus empregados, ou eu quero controlar os meus amigos, eu quero controlar as pessoas que vão no centro espírita, eu quero controlar evangelizadores, evangelizandos, quero controlar, porque até às vezes no centro espírita, lamentavelmente, isso acontece, tá? Então não vale a pena isso, pela nossa saúde mental. E pela nossa saúde mental, nossa educação, vai nos fazendo não entrar em certas brigas e discussões. Porque algumas pessoas ficam felizes em discutir. Elas não querem debater, elas querem discutir. E o Evangelho nos ensina a não ter que estar entrando em discussão em que a pessoa não quer debate, ela quer uma briga. Não vale a pena, tá? Pela nossa sanidade mental. Né? Então, Kardec nos reforça que essa educação é a educação que deve ser dada da infância. Deve ser dada da infância para todas as pessoas. Não é uma obrigação escolar, é uma obrigação de pai, de mãe, de responsável. E na ausência desses, da sociedade como um todo. Tá? Da sociedade como um todo. Para que eu tenha a minha saúde mental, para que eu preserve a saúde mental da minha família, das pessoas que me cercam, das pessoas que gostam de mim, daqueles que não gostam de mim também. Tá? Eu posso preservar minha saúde mental com esses exercícios que Santo Agostinho nos ensina. Refletindo como foi o meu dia, ou se não puder ser à noite, de manhã, como foi o dia de ontem. Poxa, eu comi manhã, como foi hoje, né? Deixa eu pensar aqui como é que foi a minha manhã. Como é que foi a minha tarde? Eita, eu conversei com o fulano, mas eu acho que eu fui grosseiro. Eu agi mal, eu tratei de forma indelicada fulano. Eu fiz assim, por que eu tô assim? Né? Poxa, eu tô nervoso, eu tô estressado, eu tô zangado. Tô chateado, sim, mas por que é que eu tô desse jeito? Será que foi realmente algo dessa forma? Porque nós não podemos ser espírita de pedaço. Como eu falei, o senhor volante, né? Eu tô no centro espírita, eu sou doce, eu sou calma, eu sou meiga, mas na hora que eu boto o pé fora do centro, eu não sou nada disso. Eu falo do amor, eu falo da paz. Aí eu faço uma postagem dizendo que tem que matar todo mundo, que tem que pegar todos os presos e jogar no espaço. E fora outras barbaridades aí que as pessoas podem dizer. Tá? Porque isso não condiz com aquilo que eu prego. Jesus não nos pede que sejamos perfeitos como Deus. Mas ele diz, sede perfeitos como o Pai é, no sentido de nos incentivar a melhorar. Como nós vivemos um momento de pós-pandemia, ainda pandemia, perdão, surgimento de doenças novas, né? Momentos de disputa eleitoral, momento de tudo, que a gente procure se equilibrar. Que quando a gente for para o nosso trabalho, para as nossas escolas, conviver com pessoas que pensam diferente da gente, a gente faça as nossas orações, nos vigiemos. Está sendo comum uma pessoa sair na rua e ficar insatisfeito com o outro, dar um tiro. Infelizmente é uma tristeza ver que alguém bate no carro de outro e por conta de uma batida tira a vida de um pai de família, tá? De uma mãe, de crianças, por conta da ausência dessas reflexões, certo? Então que a gente os faça, né, pelo bem da nossa saúde mental, certo? Pelo bem da nossa saúde mental. Se a gente quiser viver bem, ou pelo menos não tão desequilibrados, que a gente consiga essa constância, esse refletir, esse botar no nosso coração isso, que eu sei que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil por quê? Por conta das nossas reencarnações milenares, por conta da nossa visão de mundo assim, porque nós temos muitos defeitos e não gostamos quando as pessoas às vezes nos chamam a atenção para alguns defeitos, né? E por conta do nosso orgulho também. Claro que eu estou certa, é lógico que eu estou certa, mas nem sempre a gente está certo, né? É difícil, mas não é impossível.
não é impossível. Os espíritos trabalham que a gente vai progredir, certo? Então que a gente pense nisso, que a gente reflita sobre isso, que a gente tenha um pouco mais de compaixão pela gente, certo? Sanidade mental também tem compaixão da gente, certo? A gente tem compaixão muito pelos outros, mas às vezes a gente esquece da gente. E a compaixão é um hábito que a gente aprende, é uma educação que a gente faz. Não é ficar dizendo assim, ô Cristiane, você errou de novo. Cristiane, você errou, mas vamos que vamos, né? Não é ser coitadinha, mas é ter compaixão das nossas falhas nessa longa jornada, né? Jesus está esperando por nós, a nossa transformação, e ele tem compaixão, né? Então que a gente possa utilizar isso também conosco, certo? Então nessa terça-feira, que a gente possa refletir, né? Eu faço minhas reflexões antes de todas as palestras, procuro ver o que é que serve para mim, que das minhas condutas, nas formas que eu penso, né? Às vezes eu vejo algumas coisas na internet, vejo na televisão, aí me vem aquela zanga, dá vontade logo de dizer assim, como pode fazer? Aí eu procuro parar e pensar e me acalmar, tá? Porque eu posso gerar um desequilíbrio até para mim, certo? Então eu desejo a todos uma ótima noite. Vamos nos preparar para a nossa prece, quem quiser fazer prece em casa. Prece pode ser de olho aberto, de olho fechado, tá? O espiritismo não tem ritual nenhum, tá? Não há ritual no espiritismo. E quem estiver em casa pode pensar também nas pessoas que estão doentes, nos seus amigos, pensar nos seus lares, pensar nas situações difíceis ou em agradecimento às coisas boas que nos acontecem, tá? Então eu agradeço muito a Deus. Peço que ele abençoe cada um que está ouvindo a nossa conversa, que abençoe os espíritos que nos rodeiam, encarnados e desencarnados. Paulo de Tarso diz que temos uma nuvem de testemunhas. Que possamos usar da empatia com o outro, que possamos usar da compaixão, que possamos tentar manter a nossa sanidade mental num mundo tão conturbado, que possamos, através da prece e da oração, manter o nosso equilíbrio. Que, como Kardec, possamos usar a educação moral para nos tornar seres humanos melhores. Que Jesus nos ampare e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Tenham uma boa terça-feira, bom descanso, aproveitem, certo? E façamos boas coisas, tá bom? Boa noite, tchau, tchau. Um beijo para todo mundo.